Se coloque de pé em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 6, no versículo de número 60. Deus tem uma palavra ao meu e ao seu coração. Amém? No momento do louvor ali, estava cantando um hino que eu ouvia na minha infância e eu pude agradecer ao Senhor. Como é que Deus é bom, né? Será que quando éramos crianças, imaginaríamos que estaríamos aqui diante da presença de Deus, vivendo tudo aquilo que temos vivido? Olha só como é que Deus é bom. Talvez você não tenha uma herança familiar tão boa, talvez seus pais ainda nem se renderam a Cristo, mas Deus te alcançou. E isso é motivo de gratidão. Talvez você é o único da sua casa hoje, mas isso já é motivo de gratidão. Talvez você venha de uma família toda perdida, toda idólatra, mas o Senhor te alcançou. E isso é digno de gratidão. E por outro lado, Deus também falava ao meu coração: invista nas crianças. Talvez você está pensando assim: eles vêm aqui, é bonitinho, é legal. Irmãos, Deus é inteligente, Deus é estrategista. Eu vi uma criança hoje aqui, ela está aqui sem pai, nem mãe, nem nada, ela está aqui. Gente, Deus é perfeito, Ele já começa a se revelar, Então, profetize sobre a vida das crianças, diga para as crianças, cuide delas, ajuda no ministério infantil, irmãos. Talvez está muito tranquilo, indo e voltando de boa aqui como um patrão. Aí você deixa seus filhos, nós cuida lá em cima, e você volta para casa sossegado. Irmãos, tenta ajudar o reino do Senhor, que eu tenho certeza que é bênção para o reino de Deus crescer na sua vida. Amém? João 6,60. Podemos ler? Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus, nós nos colocamos diante da sua presença, diante da sua bondade, Pai, para te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, de estarmos na sua casa. Poderíamos estar em tantos outros lugares, fazendo tantas outras coisas, mas aprove ao Senhor nos trazer aqui, talvez por um convite de um amigo, talvez por um compromisso, mas sabemos, Deus, que foi o Senhor que nos trouxe, foi o Senhor que nos colocou diante dessa tela de celular, dessa televisão, para ouvirmos, Deus, a sua voz. E eu tenho convicção que o Senhor já está falando ao decorrer deste culto e continuará falando através da sua palavra. E eu quero te agradecer, Deus, pela bondade do Senhor derramada sobre os nossos corações. Eu quero te agradecer, Deus, pela oportunidade em especial que eu tenho
de transmitir a sua palavra, de ser um porta-voz do Senhor e da tua presença. Pai, que no nome de Jesus a tua palavra, ao ser pregada, possa transformar o nosso interior, possa abrir os olhos do nosso entendimento para entendermos, Deus, a verdadeira, boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor possa usar a minha vida, que através dessa palavra, Pai, as vidas que aqui estão sejam renovadas, direcionadas pelo Senhor e possam sair daqui alimentadas por Ti. Eu repreendo toda e qualquer intervenção maligna, tudo que Satanás estiver tentando contra a tua igreja, que seja repreendida em nome de Jesus. Toda distração, toda preocupação, toda ansiedade, seja lançado por terra no nome de Jesus, e que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações. Eu não sei da realidade de cada um, eu não sei o que cada um está enfrentando nesta noite, mas uma coisa eu sei: para quem nós iremos, meu Pai, se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Que essas palavras de vida eterna possam invadir o nosso coração e nós possamos sair daqui mais alimentados, mais apaixonados pelo Senhor e vivendo a plenitude da sua vontade. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, talvez um dos versículos mais conhecidos depois que nós nos rendemos ao Senhor, muito cantado, existem vários hinos, várias músicas que falam um pouco desses versículos que nós lemos. Para quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? É válido nós ressaltarmos que esse é o final de um capítulo muito importante e de muito aprendizado para as nossas vidas. Nós vemos que já no final desse capítulo existem pelo menos dois públicos aqui: um público que abandonou Jesus e um público que permaneceu com Jesus. Existe um público que virou as costas e falou assim: duro é este discurso, quem pode suportar? Eu estou indo embora, eu estou vazando, eu não vou seguir Jesus mais. Porém, teve alguns dos que também ouviram essa mensagem e entenderam da seguinte forma: eu não posso abandonar, ainda que o próprio Jesus tenha dito: e vocês não vão se retirar também não? Eles responderam: para quem nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, nós podemos entender que existiam pessoas que abandonaram e existiam pessoas que permaneceram. Se olharmos já para a realidade que enfrentamos como igreja, essa passagem, esse texto, ele acontece diariamente no nosso meio. Existem pessoas saindo e existem pessoas permanecendo. Os dias vão passando, existem pessoas saindo, existem pessoas permanecendo, e vamos dizer, aproveitar até a questão do batismo, existem pessoas chegando. É gente conhecendo Jesus, é gente abandonando Jesus. Pastor Marcel sempre cita que ser pastor talvez é como ser um motorista de ônibus. Existem pessoas subindo e indo até um ponto, existem pessoas descendo e você vai continuando. Tem vezes que o ônibus está vazio, tem vezes que ele está cheio, mas sempre a caminhada é rumo a um lugar. Vai subir gente, vai descer gente, mas a caminhada vai continuar. Quando nós olhamos para isso, nós, os que estamos permanecendo, sentimos muita falta. Olhamos para alguns irmãos. Eu já estou completando 14 anos de caminhada. Irmãos, muita gente que era parceiro meu de obra, parceiro meu ministerial, amigos, pessoas que eu imaginaria: esse vai romper, esse será um pastor, esse será um grande homem de Deus. Essas pessoas não estão aqui mais, estão perdidas mundo afora, estão enfrentando uma frieza espiritual, estão aqui dentro mortos, e outros estão aqui caminhando com Cristo, aguardando a sua vinda. Então nós podemos entender que existem pessoas que abandonam a Cristo, existem pessoas que largam a caminhada, e essa pessoa pode ser você. Que isso, pastor? Está repreendido em nome de Jesus. Sim, está repreendido.
mas todos nós estamos sujeitos a um momento de frieza. Todos nós estamos sujeitos a abandonar a caminhada. Todos nós estamos sujeitos à cegueira espiritual. Eu já abro um parêntese e peço para que você olhe para a sua vida hoje. Será que você já foi mais crente que você é hoje? Será que você já orou mais do que você ora hoje? Será que você já se consagrou mais que você se consagra hoje? Será que você já leu mais a palavra do que você lê hoje? Nós entendemos que existem momentos difíceis. O próprio texto de Apocalipse vai dizer: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Eu e você precisamos de entender que a caminhada da fé é uma caminhada árdua, é uma caminhada muito difícil. Só que ninguém cai de uma vez, ninguém desanima de uma vez, ninguém para de uma vez. Conforme eu disse, João 6,60 é o finalzinho de um capítulo, que é marcado pelo seu início de uma forma esplendorosa. Jesus reúne a multidão e começa a falar do seu amor, começa a ensinar a multidão. A hora era avançada e o que acontece? A multidão queria comer, a multidão estava com fome. E o que acontece no texto? Existia um jovenzinho que tinha 5 pães e 2 peixes, eu acredito que você conhece a história. Ele entrega para os discípulos entregam para Jesus, Jesus dá graças, entrega aos discípulos, e ali acontece a primeira multiplicação. Irmãos, deve ter sido um momento de muita alegria, deve ter sido um momento, talvez a cena do filme, ela é linda, quando começa a multiplicar pão e peixe, é muito bonito, mas eu imagino aqueles que estiveram ali presencialmente, 5 pães e 2 peixes para uma multidão de quase 5.000 homens, a ponto de todo mundo comer e ainda sobrar 12 cestos cheios de pães. Talvez você é um curioso da Bíblia e essa dúvida já bateu no meu coração: como será que começou a acontecer essa multiplicação? Como será que Jesus deu graças e do nada apareceu os pães e peixes, ou à medida que foi entregando, foi multiplicando, é pão para lá, é peixe para cá? Irmãos, isso interessa pouco, mas o que importa é que Jesus fez um grande milagre, e talvez os emocionados que ali estivessem poderiam se derramar em lágrimas. Os comilões que ali estivessem poderiam falar: meu Deus, é aqui mesmo o meu lugar. E eles reconheceram que ali estava um grande profeta. Eles reconheceram que verdadeiramente Jesus era aquele profeta que havia de vir ao mundo. E o desejo deles no versículo 15 é fazer dele um rei. Conforme eu falei, ninguém desvia por acaso, ninguém abandona a fé por acaso, ninguém esfria de uma vez. Existem coisas que vão acontecendo ao longo da caminhada que podem nos levar ao fracasso. E talvez aqui eu já consigo perceber um grande erro. Qual o erro, pastor? Eles estão vendo milagres, mas o milagre não é o bastante. Eles estão reconhecendo que Jesus é o profeta, mas reconhecer Jesus como profeta não é o bastante. E no versículo 15 eles ficam tão impactados com Jesus que pensam assim: a gente tem que fazer dele um novo rei. Nós precisamos de fazer desse homem um novo rei. E a Bíblia diz que Jesus se retira para o monte e falou assim: eu estou fora. E ele segue ao entardecer, parte para o mar, os discípulos ficam ali. Depois Jesus aparece andando sobre as águas. Depois que ele anda sobre as águas, o dia amanhece e a multidão vai atrás dele. A multidão começa a procurar Jesus, perguntando assim: onde está o multiplicador de pães e peixes? Onde será que esse homem está? Nós estamos no versículo 22, e eles vão de um lado para o outro procurando Jesus, até que eles vão em Tiberíades, ele não estava lá, eles vão a Cafarnaum e encontram Jesus. Jesus é muito inteligente,
Jesus é muito detalhista, e no versículo 25 eles vão perguntar para ele da seguinte maneira: mestre, quando você chegou aqui? Jesus já estava armado no versículo 26. Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Irmãos, esse povo ficou impactado com a comida. Esse povo ficou doido. Jesus multiplicou os pães e os peixes num dia. Sobrou 12 cestos, irmãos. Eu não consigo acreditar que esses homens estavam novamente caçando pão, caçando comida. Só que Jesus conhece a intenção do nosso coração, e dele não dá para esconder nada. Quando essa multidão já chega diante dele, ele já vai falar assim: vocês não estão aqui por causa de sinais, vocês não estão aqui por causa da verdade do Evangelho. Na verdade, vocês gostaram do que aconteceu ontem, e vocês estão querendo comer de novo. Irmãos, é a verdade que o texto está trazendo para nós. Eles queriam comer mais. O desejo da multidão é que, se ontem foi bom demais, hoje vai ser melhor ainda. O desejo da multidão de ir atrás de Jesus era que, se ele multiplicou ontem, ele pode multiplicar hoje. Aí eu aprendo com esse texto é que é possível ir atrás de Jesus da forma errada, com a intenção errada, com o desejo errado, e se você for até Jesus da forma errada, não vai acontecer nada. Aí Jesus vai falar: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida. A multidão estava querendo comer, Jesus estava querendo salvar. A multidão estava preocupada com a terra, Jesus estava preocupado com o céu. A multidão estava preocupada com coisas terrenas, coisas passageiras, mas Jesus estava tentando levar a multidão a entender aquilo que era verdadeiramente eterno. Jesus dá essa patada na multidão. Aí eles vão perguntar no versículo 28, o que é que nós faremos para executarmos as obras de Deus? Aí Jesus vai começar a ensinar para eles: vocês precisam de crer. É necessário que vocês creiam naquele que Ele enviou. Creiam em Deus e naquele a quem Ele enviou. E no versículo 30 eles vão começar um diálogo e perguntar assim: a gente quer um sinal. Que sinal que vai ser feito para que a gente saiba que você é verdadeiramente de Deus? Olha só, no versículo 14, a multidão está reconhecendo que este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mas agora, no meio do diálogo, a multidão já está querendo um sinal. Porque os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deus deu-lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus vai apimentar o diálogo, dizendo: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Aí eles falaram: então dá para a gente esse pão. Aí Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Irmãos, no meio desse diálogo, Jesus está dizendo para eles: vocês precisam de crer que eu sou enviado por Deus. Vocês precisam de acreditar que eu sou enviado por Deus. Aí eles vão pedir um sinal. Que sinal que você pode fazer? Aí ele falou: na verdade eu preciso dizer para vocês que não foi Moisés que deu o pão do céu. Quem deu o pão do céu foi o meu Pai. E ele falou: então, se vocês comerem esse pão, vocês nunca mais terão fome. E se vocês beberem de mim, vocês nunca mais vão ter sede.
eles se interessaram. Mas quando eles se interessam, Jesus está falando para eles que eles mesmo vendo aquele grande milagre, ainda assim não tinha sido o bastante para quê? Para que eles viessem a crer. Jesus está dizendo: eu sou o pão da vida, vocês precisam beber de mim. Aí no 37 ele vai dizer: todo aquele que vier até mim, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Aí no versículo 41, a multidão não gostou. Por quê? Eles começaram a murmurar, porque ele falou que era o pão que desceu do céu. No versículo 42 eles olham e falam assim: não é esse o filho de José? Como ele está falando que ele desceu do céu? Irmãos, aqui eu trago outro aprendizado. Existem pessoas que, quando o discurso é diferente daquilo que eles esperam, daquilo que eles planejaram, daquilo que eles esperavam que o discurso fosse, eles deixam de olhar para o discurso e começam a olhar para quem está dando o discurso. Por quê? Jesus começou a mostrar para eles algo que eles não esperavam. Jesus está falando que ele é maior que Moisés. Jesus está falando que ele é o pão vivo que desceu do céu. E eles não aceitam. E eles começam a murmurar dizendo: não, peraí, esse é o filho de José. Ou seja, desviando o foco da pessoa de Jesus. E Jesus está dizendo: ainda que vocês viram os sinais, vocês não creram. Ainda que vocês viram tudo que aconteceu na multiplicação dos pães e peixes, não foi o bastante para vocês crerem. Aí Jesus, sabendo, irmãos, não dava para ficar perto de Jesus, não dava para cochichar perto de Jesus. E Jesus novamente vai dizer para eles: espera aí, não murmureis, porque ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. E Jesus começa a dialogar com eles, tentando mostrar que verdadeiramente ele era o pão vivo que desceu do céu. E quando ele aplica um outro ensino, que é aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, esse não terá a vida eterna. Aí nós chegamos no versículo 60, e eu preciso adiantar minha folha. Nós chegamos no versículo 60, e a gente começa a detectar dois tipos de pessoas. Como assim, pastor? Os dois tipos de pessoas citadas no início: o povo que abandonou e o povo que permaneceu. Irmãos, o que me chama a atenção é que é o mesmo sermão. É o mesmo sermão para os dois tipos de povos, para os dois tipos de pessoas. Mas teve o povo que recebeu o sermão de uma forma, e teve o povo que recebeu o sermão de outra forma. Eu e você precisamos de entender a verdade da reação negativa. O primeiro povo foi o povo que recebeu de forma negativa. Isso me faz lembrar daquilo que o pastor Alisson pregou esses dias. Existe aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Eu vou comparar ele ao homem prudente, que fez a casa sobre a rocha. Veio uma problemada danada e a casa permaneceu. Mas aquele que ouve e não pratica, eu vou comparar ele ao homem insensato, que vieram os mesmos problemas, mas a casa caiu. Irmãos, existe uma grande diferença na casa que permanece de pé e na casa que entra em ruína. E normalmente qual é a diferença? A diferença não é a dificuldade, a diferença não é a tempestade, a diferença não é o vento, a diferença é como eu me comporto da forma que eu estou ouvindo. O que eu estou ouvindo e eu aplico no meu coração faz toda a diferença. E talvez a resposta do motivo pelo qual muitos abandonam a Cristo é porque estão apenas ouvindo e não praticando os ensinamentos de Cristo. Estão ganhando tempos e tempos de igreja, mas ainda não conseguiram conhecer a pessoa de Cristo. E a primeira coisa que nós podemos ver no versículo 60 é
a decepção. Irmãos, eles vão falar assim: duro é este discurso, quem pode suportar? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, perguntou: isso vos escandaliza? Esses discípulos aqui seriam seguidores, não seriam os apóstolos. Eles vão reclamar do discurso que Jesus estava fazendo, porque eles estavam decepcionados com Jesus. Pastor, como assim? Irmãos, se nós entendermos um pouquinho daquilo que eu disse, no versículo 26, eles estão procurando por comida, e a comida não foi dada, por isso o discurso foi duro. Eles esperavam um Jesus que saciasse a fome deles, só que Jesus deu um discurso diferente. Ele deu discurso, mas não deu comida, e eles se decepcionaram. No versículo 14 e no versículo 15, eles esperavam um Jesus que poderia ser um rei, eles esperavam um Jesus político, a esperança deles era fazer Jesus rei, mas Jesus se apresenta não como rei, mas ele se apresenta como o pão vivo que desce dos céus, e isso causa decepção. No versículo 30 e 31, eles estão pedindo sinais. Que sinais serão feitos para que a gente possa crer? Ou seja, eles estão esperando um Jesus milagreiro, e Jesus se apresenta como o pão vivo que desce do céu. Então, quando ele fazia milagre, quando ele fazia a vontade do povo, ele era rei. Mas quando ele começa a confrontar o povo, ele é o filho de José. O povo está decepcionado, por quê? Porque ele se apresenta como maior do que Moisés. E o fato deles estarem decepcionados não gera fé no seu coração. E aí, eu olhando para isso, eu preciso te ensinar. Que tipo de Jesus você está esperando? Você está esperando um Jesus que faz milagres e você volta para casa da mesma forma? Eu sinto muito, você não vai durar muito tempo. Talvez você está esperando um Jesus que te abençoa financeiramente, com as necessidades que você tem. Você está apresentando algumas causas diante de Jesus, e você já ouviu falar do tamanho do poder de Jesus, e está entendendo assim: Jesus é milagreiro, Jesus faz e acontece, Ele restaura casamento, Ele abre a porta, Ele aumenta salário, Ele faz e acontece. Mas entenda uma coisa, isso não é o bastante. Quem sabe você está esperando um Jesus que seja seu amiguinho. Quem sabe você está esperando um Jesus que vai mudar a sua vida, vai restaurar seu nome, um Jesus que vai fazer você andar de cabeça erguida na cidade de Miraí, e as pessoas vão te bajular, vão te dar tudo aquilo que você quer. Esse Jesus não é o bastante. Para que você permaneça com Jesus, você tem que esperar o Jesus certo. Esse povo, quando viu a dureza do discurso, ele foi embora, porque eles estavam esperando um Jesus diferente do que verdadeiramente era Jesus. Jesus faz milagre, pastor? Claro. Jesus restaura casamento? Claro. Jesus abre as portas? Claro. Jesus aumenta salário? Claro. Mas Jesus também diminui o salário. Jesus também manda embora do trabalho. Jesus também permite uma situação difícil no casamento. Jesus também permite a enfermidade, mas Jesus também cura. Eu e você precisamos esperar Jesus da forma certa, senão nós vamos nos decepcionar e vamos acabar indo embora. Eles acharam o discurso muito duro, não dá para suportar, é melhor ir embora, porque estavam decepcionados. Irmãos, não teve jeito para eles nesse momento, mas para você tem jeito. Quem sabe você chegou aqui com o ensinamento todo errado da pessoa de Jesus. Quem sabe ao longo da sua vida você ouviu tanta coisa.
Quem sabe ao longo da sua vida te prometeram tanta coisa em nome de Jesus, e isso tem causado uma decepção no seu coração. Quem sabe você vem de um evangelho onde prometeram que Deus vai fazer do jeito que você quer, no tempo que você quer, e na verdade o Senhor nem é Ele, o Senhor é você. Mas quando você depara com a realidade, é tudo diferente. A luta bate na sua porta, a enfermidade bate na sua porta, o problema bate na sua porta. E aí, como reagir diante disso? Eu estou aqui para te apresentar um Jesus que é verdadeiro. Ele é o pão vivo que desce do céu. Se você se alimentar dele, nunca mais você vai ter fome. Você vai ter problemas, você vai ter dificuldades, você vai ter lutas, mas fome você não vai ter, porque é ele que sacia a nossa fome, é ele que sacia a nossa sede, é ele que é capaz de mudar o rumo da nossa história. Aí eu olho para o texto e vejo que eles ficaram decepcionados. E quantos cristãos hoje em dia estão decepcionados? Fazem a obra esperando um elogio é pouco para o poder da obra de Deus. Ofertam esperando, eu vou ofertar agora porque lá no tempo certo Deus vai me devolver. Irmão, se Deus devolver, amém, mas se Ele não devolver, amém também. E Ele devolve de forma diferente que a gente espera. Talvez você está plantando aqui achando que é uma poupança do banco, que você põe e tira a hora que você quer. Irmãos, mas aquilo que você oferta, aquilo que você dizima, Deus tem te sustentado, Deus tem cuidado de você, graças a Deus não tem faltado. Então Ele já tem te recompensado, e Ele vai te recompensar nesse século, nessa vida, mas ainda mais na vida que está por vir. Isso é o bastante. Porque talvez você está decepcionado. Pastor, eu estou com um problema no meu casamento. Deus pode restaurar o seu casamento, mas mais importante que Ele restaurar o seu casamento é você ter uma vida com Ele. Que é isso, pastor? É a verdade. Com uma vida com Ele você enfrenta qualquer situação adversa. Pastor, eu estou no meio de um desemprego. Com uma vida com Ele você enfrenta qualquer situação adversa. Pastor, eu estou decepcionado porque me falaram que o mal não podia me tocar. Irmãos, o mal pode nos tocar se Deus permitir. E ainda assim nós podemos levantar a nossa mão para o céu e adorar e engrandecer o Deus Todo-Poderoso, porque Ele está cuidando de nós. O discurso pode ser duro, irmãos, mas é o bem que nós precisamos, é de ouvir as verdades. Quantas das vezes o discurso é duro aqui na igreja, quantas das vezes algumas coisas são apontadas para vocês. Talvez um povo vai olhar e falar assim: quem é o fulano de tal para falar isso? Olha a vida do fulano de tal. Mas eu estou aqui para te dizer que Deus corrige o filho que Ele ama. Se existem áreas da minha vida e da sua vida que precisam de correção, é melhor nós corrigirmos de uma vez, é melhor sermos envergonhados de uma vez, porque Deus está cuidando de nós. E Deus cuida na vergonha, Deus cuida na correção, Deus cuida na disciplina. Igreja do Senhor, nós fomos chamados por Deus para conhecer Ele verdadeiramente. E esse povo está respondendo negativamente, está decepcionado, porque está esperando um Jesus que nunca vai vir. Jesus não é um líder político. E aí eu preciso abrir um parênteses, isso aqui nem estava no script. Está chegando a eleição, irmãos. Eu quero te fazer um pedido. Se você puder, briga por causa de Jesus, tá bom? Se você for sair no soco aí fora, se você for xingar os outros, xinga por causa de Jesus. Por causa de um líder político, é pouco. Eu estou naquele texto, irmão, não há o justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí eu quero te pedir, você pode votar, irmão? Vota, é bênção. Vê qual que é o menos pior e vota. Mas eu quero te alertar o seu coração, para você não ficar por aí brigando, discutindo, e é isso, é fulano, é ciclano. Irmãos, Satanás está ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. Então vigia, você é crente, vigia, você foi comprado pelo sangue de Jesus.
Cuidado, irmãos, com quem você vai defender, da forma que você vai defender. E entenda, quer votar, irmão, vota, é bênção. Você tem o seu preferido, glória a Deus. Você tem o que você entende que é o melhor, glória a Deus. Mas toma muito cuidado. E já abrindo mais um parênteses para daqui 2 anos. Irmãos, na eleição municipal fica mais pesado ainda. Entenda, você é de Jesus. Balança a bandeira de Jesus. Irmãos, vereadores falham, prefeitos falham, governadores falham, presidentes falham, mas Jesus não falha não. Sabe por quê? O nosso coraçãozinho, irmãos, ele é empolgado. Toca a música, o coração começa. Eu entendo, nós somos humanos, mas presta atenção, você foi marcado pelo sangue de Jesus. Você pode influenciar pessoas, você pode ajudar pessoas, mostrar a visão correta, beleza. Mas entenda, você foi marcado por Jesus e tem que ser tudo para a glória de Deus. Dobra o seu joelhinho e fala: Deus, cuida do meu país, abençoa o meu país, e eu tenho certeza que o nosso país será abençoado pelo Senhor. A segunda coisa que esse povo cometeu foi a descrença. Eles viram, mas eles não acreditaram. Eles viram milagres, mas ainda assim não acreditaram. E o versículo 63 vai dizer: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, e as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai ele não for concedido. Ou seja, eles não acreditavam. E Jesus está atribuindo o acreditar, o crer, à pessoa de Deus, dizendo que humanamente é impossível acreditar. É impossível o homem olhar para essa mensagem e crer. Mas essas palavras são espírito e vida. Jesus não está colocando a culpa neles, falando: não, que vocês não estão crendo, não. Mas Jesus está mostrando para eles que se o Pai não os trouxer, eles não iriam conseguir vir. Irmãos, e olha só o que eu aprendo com isso. Eu e você precisamos de ser gratos, porque a obra da cruz é loucura para quem está se perdendo. Mas para nós que fomos alcançados, sabe o que é? Poder de Deus. Irmãos, conforme eu iniciei a mensagem, será que você esperava que você estaria aqui? Irmãos, crer no Senhor Jesus é mérito de Deus para nós. Os irmãos que desceram as águas do batismo hoje precisam de glorificar a Deus e valorizar essa oportunidade, porque o próprio Deus nos deu isso de presente. Aí a terceira coisa: desde então muitos abandonaram, irmãos. Esses não passaram no teste de fidelidade. Ou seja, eles começaram a caminhar, começaram a correr atrás, a gente vai atrás de Jesus, mas eles abandonaram. Viram milagres, viram os pães e peixes se multiplicarem, mas ainda assim abandonaram. Não foi o bastante para que eles viessem a crer. Eles olharam para a dureza do discurso e abandonaram. Mas por outro lado, existe um povo que acreditou. E esse povo que acreditou, eu olho para eles e vejo no versículo 67, irmãos, os pastores são bonzinhos, mas Jesus era mais firme, né? Então disse Jesus aos 12: vocês querem ir embora também? E Jesus falou assim: já foi uma turma, vocês não querem ir também não? Aí Pedro vai declarar: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, a atitude de Pedro e dos que ficaram é perfeita, porque independente da decisão ou da reação dos outros, eu tenho que ter a minha reação baseada no que eu creio.
Os outros foram, e daí? Eu vou permanecer. Mas os outros foram, vocês não querem ir também? Não, não. Para quem nós iremos, Jesus? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. As palavras foram duras, mas eu vou embora? Não. Por mais duro que seja o discurso, eu não tenho para quem ir. Só Ele tem palavras de vida eterna. Quando eu olho para a atitude de Pedro e dos que ficaram, com essas palavras, eles estão dizendo: eu não tenho nenhum outro lugar para ir. Eu não tenho outra pessoa para eu ir. Ainda que o discurso seja duro, eu quero permanecer aqui. Para quem iremos? Se as palavras de vida eterna eu só encontro aqui. E ele está dizendo: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro está dizendo: a gente não está à procura aqui de milagre. A gente não está à procura de pão. Jesus, você quer guardar seus pães? Vocês podem guardar. Eu não estou aqui por causa do pão. Eu não estou aqui por causa do milagre. Eu não estou aqui por causa de um rei político. Eu não estou aqui por causa de nada que não seja Cristo. E quando Pedro está falando que ele é o Cristo, o Filho de Deus, Pedro está falando assim: você é quem os israelitas aguardavam. Eu estou te esperando há muito tempo, e agora que eu te encontrei, eu não vou te largar por nada. Irmãos, existe um povo que consegue reconhecer, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante das situações adversas, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E quem é o povo que reconhece dessa forma, ele não vai abandonar Jesus por nada. Existe um povo que está dizendo assim: o discurso está muito duro, a gente não encontrou o que a gente queria, a gente vai vazar fora. Mas existe um povo que está dizendo: espera aí, eu encontrei tudo o que eu queria, tudo o que eu precisava, e para quem eu irei? Eu não tenho como ir para mais ninguém, porque eu encontrei nele as palavras de vida eterna. Eu gosto dessa frase: não é nem para onde eu irei, porque não é um lugar, é para quem iremos nós, porque é uma pessoa. Existem outros que prometem a chegada a Cristo, existem outros que prometem a chegada ao céu, mas Cristo é aquele que tem as palavras de vida eterna. Como assim, pastor? As palavras capazes de nos levar para o céu, somente Cristo tem. O discurso é duro, sim, mas esse discurso duro nos leva ao céu. Pastor, eu não gosto do discurso duro, eu não gosto que fala a verdade ao meu coração. Então você não vai andar com Jesus, porque o discurso de Jesus é duro. E Jesus, se Jesus estivesse falando aqui, ele ia falar assim: já foi um monte embora, vocês não querem ir também não? Irmãos, é sério. Eu sei que a gente faz um esforço para que você permaneça, mas o nosso esforço precisa ser não apenas para que você permaneça, precisa ser para que você conheça Jesus. Porque se você conhecer Jesus, irmão, você vai passar raiva aqui dentro, você vai passar dificuldade aqui dentro, você vai passar luta, vão judiar de você, vão falar mal de você, vão caluniar você, irmão, mas nada te tira desse amor, porque Jesus é o bastante. Aí esses dois povos, eu preciso te perguntar: quem você é nesse texto? O que você veio esperar de Jesus? Você veio para esse culto com qual perspectiva? Você está amando a Cristo por qual motivo? Você está andando com Cristo por qual motivo? Você está amando a Cristo pelo que Ele faz? Ou você está amando a Cristo pelo que Ele é? O grupo que abandona é o grupo que ama a Cristo pelo que Ele faz. O grupo que permanece é o grupo que ama a Cristo pelo que Ele é. Irmãos, a gente pode orar, a gente pode pedir, a gente pode espernear e falar: Deus,
eu preciso de tal coisa, mas o meu posicionamento e o meu conhecimento de quem é Deus, ele me assegura que Deus fazendo ou não fazendo, eu vou continuar adorando a Ele do mesmo jeito, eu vou continuar amando a Ele do mesmo jeito, eu vou continuar servindo a Ele do mesmo jeito. Esse é o objetivo pelo qual nós fomos chamados. E aí eu preciso de aplicar esse texto no meu e no seu coração, porque talvez existem palavras que serão duras. Se você faz parte do povo de Deus, se você faz parte do povo que aguarda ansiosamente a vinda de Cristo, você vai permanecer. Mas se você não faz parte, você vai se retirar. E Cristo para você vai ser só uma saudade de uma época legal que você viveu na igreja, de uma época legal que Deus te usava, de uma época legal que você fazia parte do louvor, de uma época legal que você fazia alguma coisa aqui na presença do Senhor. Só que o tempo passou e você só virou saudade. Você só virou uma pessoa legal, amada na igreja, uma pessoa que entendeu errado quem era Jesus. Entendeu que Jesus dava casa, que dava casamento, que dava carro do ano, que abençoava as finanças, mas não entendeu verdadeiramente que Jesus é aquele que leva a gente para morar no céu. Esse primeiro Jesus que só faz, ele é incompleto e ninguém vai achar ele. Irmão, se você quer permanecer aqui, você tem que esperar pelo Cristo certo. O Cristo que vem acompanhado de sofrimento, um Cristo que vem acompanhado da cruz, um Cristo que vem diante de lutas, de adversidades, de problemas, mas eu estou concentrado no céu. Eu tenho convicção que a minha vida não é aqui. Eu tenho convicção que eu vou passar por lutas, eu vou passar por dificuldades, mas ainda assim eu vou chegar na Nova Jerusalém. Porque se eu faço parte do primeiro grupo, irmão, milagre não vai ser o bastante. E quantos milagres Deus tem feito, irmãos? Deus faz muita coisa. Quantas bênçãos Deus tem nos dado, e Deus dá muita bênção, gente. Mas só isso não é o bastante. Uma bênção a gente recebe, testemunha ela e depois continua a mesma coisa. Não é esse o caminho. O caminho verdadeiro é entender, peraí, Ele é o pão vivo que desce do céu. Se eu não tiver parte com Ele, se eu não comer da carne dEle, se eu não beber do sangue dEle, de maneira nenhuma eu vou herdar a vida eterna. Irmãos, aí eu preciso te lembrar, e como é que está a sua vida? Como é que está o seu cristianismo? Será que você é crente de verdade, irmãos? Será que se der uma apertada no seu cristianismo, você é crente? Ou você é só da igreja? Se Jesus voltar agora, irmãos, será que a gente vai para o céu? Será que a gente não vai? Será que o seu marido acha que você é crente? Será que a sua esposa acha que você é crente? Será que as pessoas que convivem com você, que negociam com você, que trabalham com você, acredita no seu cristianismo? Será que a sua namorada, seu namorado, se perguntar assim, seu namorado é crente, você acha que ele vai para o céu? Sem sentimento nem nada? Qual vai ser a resposta do seu namorado, da sua namorada? Será que se perguntar para o seu pastor, o que o pastor acha de você? Com sinceridade, o que será que nós vamos falar de você? Será que se alguém me perguntar na rua, falar assim, o fulano é da sua igreja? Eu vou falar assim, vai lá. Ou eu vou falar assim, não, esse cara é da minha igreja, ele é crente no Senhor Jesus. E ele está aguardando ansiosamente a vinda de Jesus. Irmãos, deixa eu fazer uma outra pergunta. Será que você está orando? Porque nós somos 200, nós somos 300, mas na oração nós somos 30 e assim ficamos felizes porque somos 30. Mas será que você está orando dentro de casa? Ou será que você está orando de madrugada e ninguém está vendo? Glória a Deus. Igreja, nós precisamos de orar. Se você não ora, sinto muito te falar, você não é crente. E você não vai aguentar as dificuldades.
Esses dias eu li uma postagem no Instagram, achei importantíssimo e eu preciso compartilhar com você. Se você não ora e você é crente, você está sujeito a cair nos pecados, principalmente os sexuais. Irmãos, toma cuidado, porque quando você não ora, a carne começa a aflorar, e a hora que você vê, você vai fazer coisas que desagradam o nome do Senhor, e pode ter transtornos irreversíveis para o seu coração. Então você precisa de orar, você precisa de parar um pouco a sua vida e falar assim: eu quero falar com Deus. Está com dificuldade? Sim, mas vai orar. Nós como cristãos precisamos de orar, e se você não está orando, você precisa rever isso. Pastor, eu agradeço por tudo, amém, mas você precisa de orar. Eu estou o tempo inteiro conectado no Senhor, você precisa de orar, você precisa de ler a palavra. Irmão, se você não está lendo a palavra, você nunca vai entender a palavra. É necessário nós lermos a palavra do Senhor, termos a nossa vida ouvindo a voz do Senhor diariamente, porque talvez, irmão, a gente só vem na igreja e é o bastante. Eu sinto muito te informar, talvez você está indo para o inferno. Aí é uma coisa ruim, é uma coisa que a gente está se perdendo. Então, por mais que o discurso seja duro, está na hora de você viver uma vida com Deus de verdade. E aí eu perguntei da oração e da palavra, porque se nós estivermos apegados nisso, a gente vai conseguir viver uma vida de santidade. Irmãos, será que tem pecado na sua vida? Será que você está cometendo algumas coisas escondido, que desagrada o nome do Senhor? A Bíblia ensina que você pode esconder, irmão, de todo mundo, mas de Jesus você nunca vai esconder. E talvez existem pecados que você anda cometendo, que estão te levando, e vão acabar te complicando. Há caminhos que para o homem parecem bons, mas o final deles é caminho de morte. Então está na hora de você se arrepender, confessar o seu pecado, deixar ele e alcançar a misericórdia da parte do Senhor. Pastor, eu não consigo, irmãos. Jesus nos libertou e nos perdoou de todo pecado. Pastor, se as pessoas souberem o que vai acontecer, irmãos, Deus envergonha, tá? Eu quero te lembrar isso. Uma vez ensinaram que Jesus não envergonha ninguém, irmãos, envergonha. É melhor ser envergonhado e morar no céu do que seguir achando que está se enganando e morar no inferno. Então, Deus está nos chamando para uma vida de verdade. E aí, enquanto eu estou falando aqui, você precisa de dar uma resposta para qual tipo que você é. Irmãos, tem muito pecado, e os pecados, eles desagradam ao Senhor. Eu e você precisamos de ter esse entendimento. Quem sabe, irmão, você está na pornografia. Pastor, é difícil. Irmãos, com certeza, mas você precisa se libertar disso. Talvez você está namorando e o namoro está quente, está apimentado. Irmãos, sexo é para o casamento, é presente de Deus para o casamento. Quem sabe você marido, você esposa, não estão tendo uma vida sexual, não estão conseguindo se entender, peça ajuda. Está na hora de você se adequar na sua vida com Deus, porque marido e esposa precisam de viver bem. Irmãos, quem sabe você está adulterando. Jesus tem perdão para a sua vida, Jesus tem restauração. Ah, pastor, só Deus agora. Irmãos, não era para ter entrado, mas se entrou, tem que sair, mudar de vida. Ah, pastor, mas você não é perfeito. Irmãos, eu não sou perfeito, mas eu preciso que você entenda, a verdade precisa de ser falada no nosso coração. Qual que é o seu pecado? Qual que é a sua falha? Talvez você casado está conversando com alguém no WhatsApp que não é seu marido. Irmãos, toma cuidado com isso, que isso vai dar errado. Talvez tenha alguém fazendo você rir, tem alguém sendo amiguinho seu, então fica ligado nisso. Deus está chamando você para um concerto de vida.
Existem outras coisas, irmãos, que podem estar acontecendo na sua vida e te levando para um mau caminho, te levando à frieza espiritual. Então está na hora de nós vivermos uma vida verdadeira com Deus. E aí você pode dar uma resposta: pastor, todo mundo erra, todo mundo é pecador, então eu vou embora, não sei o que. Irmãos, você que vai escolher qual povo que você vai ser. A revelação de quem é Deus fará toda a diferença. Se você vai ser o povo que vai falar assim: pastor Everton falou uns trem lá que, sei lá, parece que ele estava me acusando. Irmãos, você escolhe. A pergunta é: tem algum erro que você está cometendo? Tem alguma atitude que está causando dúvida no seu coração? Tem algo que é pecado e você está fazendo. Aí você pensa assim: mas tem mais gente fazendo comigo, pastor, então está tranquilo. Irmãos, se Deus está te chamando para um conserto, viva uma vida de fidelidade com Ele. Deus nos chamou para a santificação. Deus nos chamou para a santidade. Isso não saiu de moda. A igreja do Senhor foi chamada para ser santa. A igreja do Senhor foi chamada para ser fiel. A igreja do Senhor foi chamada para orar, para viver uma vida com Deus e para romper com as trevas. Irmãos, a cidade de Miraí está sendo bombardeada pelo inimigo. A gente vai cruzar os braços e ficar brincando, ou a gente vai entrar nessa guerra, nessa batalha, alcançar os jovens, alcançar as crianças, alcançar os adultos e trazer o reino dos céus para essa cidade. É disso que nós estamos precisando. Se coloque de pé no nome de Jesus. Essa mensagem pode te mostrar como está seu coração. Pastor, eu não quero mudar não. Irmãos, você pode até não querer mudar. Com certeza você não vai durar muito tempo aqui. Ou você vai fazer parte de um grupo que eu nem entrei, que continuou aqui dentro, viu tudo, andou com Jesus, aconteceu tudo, desfrutou de tudo, mas foi como Judas. Tudo não foi o bastante para que ele cresça. Igreja, você precisa crer, você precisa renunciar. Irmãos, evangelho é renúncia, dizer não para as nossas vontades e sim para a vontade de Deus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Coloque a mão no seu coração. Eu preciso de ajuda e sei que você precisa de ajuda também. Deus, obrigado, Pai, pela sua presença. Obrigado, meu Pai, por essa maravilhosa oportunidade, Pai, de estarmos na sua casa. Obrigado, Deus, por essa palavra. Deus, nós estamos diante de dificuldades, Pai. Cada um aqui tem uma guerra, eu tenho as minhas e os meus irmãos têm a deles. Pai, nessa luta contra o pecado, nós ainda não resistimos até o sangue. Eu preciso resistir, os meus irmãos precisam de resistir. A minha oração, ó Pai, é que o Senhor venha sondar os nossos corações, sondar a nossa mente, sondar o nosso interior e nos mostrar, Deus, se há algum caminho mau. Pai, no nome de Jesus Cristo, sonda o nosso coração, mostra-nos, Deus, aquilo que está de errado, aquilo que não está glorificando o Teu santo nome, e que em nome de Jesus, a Tua presença, Pai, possa nos dar força para nós vencermos as adversidades. Abre os olhos do nosso entendimento, para que venhamos olhar para o Senhor e entender, nós não temos para onde ir, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Que venhamos, Deus, fazer parte da geração que permanece com o Senhor e não te abandona diante das adversidades, que não te abandona diante das lutas, que não te abandona diante dos pratos de Satanás, mas que em nome de Jesus venhamos permanecer fiéis ao Senhor, te amando, vivendo única e exclusivamente para Ti. Eu entrego, Deus, a Tua igreja diante do Senhor, eu entrego a Tua noiva diante do Senhor. É isso que eu oro, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, louvado seja Deus. Como eu disse, hoje nós tivemos batismo e em nome de Jesus estaremos entregando o certificado do batismo. Ao chamar o nome, foram 9 irmãos, 6 aqui
de Miraí, 3 de Boa Família. Ao chamar o nome, você vem e a igreja aplaude os irmãos, amém? Nós estamos felizes, né, por essa noite tão especial na vida dos irmãos, por esse dia, né? Dia 21 de agosto de 2022. Dia 18 de agosto de 2007 eu batizei. Dia 18 de agosto de 2009 eu fui consagrado a pastor. Quem sabe, né? Deus tem um rebanho para esses irmãos. Uma célula, um ministério para a vida desses irmãos. E eles serão bênção nessa igreja. E nós queremos ser bênção na vida deles, em nome de Jesus. Vamos começar aqui, tá todo mundo aí já? Os adolescentes desceram. João Inácio Muratori Rossi, vem cá, João Inácio. Glória a Deus. Pastor Everton. Glória a Deus. Isso, João Inácio permanece aqui. João Inácio, pode permanecer aqui. Te dá um chá de cadeira aí. Leonardo Coutinho Alonso, Tiléu. Tá, glória. João Pedro. Eita glória. Amém? Pode cana aí, irmãos. Tainara Aparecida Siconelli Miranda Dutra. Eita glória. Quem que é? Lucas vai orar. Eita Jesus. Eu falei com ele ali, o Lucas, você vai falar. Ele, misericórdia, pastor, faz isso comigo não. Deus abençoe. Glória a Deus. João Batista Matias, é o Batista. Então tem que ser a dupla, Ana e Moraes. Vem cá. Glória a Deus. Tem que tirar a fotinha, hein? Agora olha a foto, hein? Já tirou? Olha a foto lá, Batista. Isso. Amém. Karine Moreira Alonso. Glória a Deus. Dona Celeste, vem cá, Dona Celeste, em nome de Jesus. Aleluia. Dona Celeste tem 50 anos de crente, irmãos, e ver a promessa se cumprindo na família é bênção demais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Louvado seja Deus. Tira a fotinha. Isso. Amém? E o último, Henrique de Almeida Paiva. Henrique da Cristiane. Glória a Deus. Ele quer que eu entregue para ele. É que benção. Amém. Deus abençoe.
Obrigado. Irmãos, tem um sobrando aqui, ó. Pode ser seu. Eu não sei se isso aqui é um ato profético, mas pode ser seu o próximo, amém? Irmãos, a próxima inscrição do batismo já está aberta. Existem pessoas nos procurando para descer as águas, declarar publicamente a sua fé em Jesus. O curso é 3 meses. Nós fazemos esse curso para que você entenda mais do que é batismo, evangelho. Puxa para cá, vocês estão arredados aí. Pode vir, vem para cá mesmo. Isso. Tá tudo amontoado ali. Tá aprendendo com ovelha, né? Esquenta lá no cantinho. E o curso de batismo, durante 3 meses, nós ensinamos sobre o que é batismo, arrependimento, pecado, a doutrina da justificação, o batismo com o Espírito Santo, Santa Ceia, oração, palavra de Deus, a igreja de Deus. E assim a gente ministra o curso para que esses irmãos aprendam o caminho do batismo, o que é ser igreja de Deus. Então, amados, eles passaram nesse curso e hoje estão publicamente declarando a sua fé em Jesus. E eles fazem agora parte da família de Deus, introduzidos na igreja de Deus. Na próxima Santa Ceia terão acesso ao pão, ao corpo, ao sangue de Jesus, sabendo assim discernir o corpo de Cristo para a glória de Deus. Então nessa noite nós louvamos ao Senhor pela decisão de vocês. Talvez Deus queima aí dentro de você e você precisa batizar. Aquele que crê e for batizado será salvo. Talvez o próximo pode ser você, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida desses irmãos? Fique de pé, estenda suas mãos para cá e nós vamos orar. Pai, muito obrigado, Jesus, pela vida do Henrique, do Batista, João Inácio, o Léo, a Karina, a Tainara. Deus, os irmãos também de boa família, que desceram as águas do batismo hoje. Que a tua bênção seja na vida dos teus servos, as tuas servas, e que eles possam dar continuidade nessa obra começada pelo Senhor. Diz a palavra do Senhor: aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Nós oramos como igreja, guarda os seus filhos, livrando eles do mal, da tentação, de tudo aquilo que não provém de ti. E nós como igreja recebemos os teus filhos, para que eles sejam bênção em nossas vidas, Senhor, e nós possamos também ser bênção na vida deles, ó Deus. Em nome de Jesus, toma cada um em tuas mãos, essa caminhada que só está começando, que seja tudo para a glória, honra e louvor do teu nome. É essa oração que fazemos a ti, no nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor na vida desses irmãos. Fica aqui e eu quero tirar uma foto com vocês no final. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, com todo o povo espalhado na face da terra. E a igreja diz: uma semana abençoada para você e sua família.